Vamos a mais uma questãozinha então. Analise a seguinte assertiva. João tem direito à assistência judiciária gratuita por ser reconhecidamente pobre na forma da lei. E agora, essa afirmativa está certa ou está errada? Essa assertiva ela está errada, porque João não tem direito à assistência judiciária gratuita por ser reconhecidamente pobre na forma da lei. Agora, se João for reconhecidamente pobre na forma da lei, o que ele vai ter direito é o registro civil de nascimento gratuito e a certidão de óbito gratuito. Por isso, essa assertiva ela está errada. Mas, só para questionar. Vamos ao inciso 74 do artigo 5º, então. Esse inciso fala o seguinte. O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Ou seja, esse inciso garante a assistência judiciária gratuita integral aos que comprovarem não poder pagar por ela, não poder pagar por essa assistência. Ou seja, isso aí faz parte do trabalho da Defensoria Pública. Então, essa assistência judiciária integral e gratuita não é na forma da lei, e sim para aqueles que comprovarem, no momento, insuficiência de recurso. Mas, só para questionar. E vamos então ao inciso 75 do artigo 5º, que fala o seguinte. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como também o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Ou seja, é bom ressaltar que esta indenização será paga através de requisição de pequeno valor e por precatório. Mas, só para questionar. Vamos ao inciso 76 do artigo 5º, então, que fala o seguinte. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o que é gratuito? O registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Então, esse inciso é bem fácil de decorar, ou seja, você só não paga para nascer e para morrer, para o restante você paga. Mas, só para questionar. E o inciso 77 aqui do artigo 5º fala o seguinte, que são gratuitos o quê? As ações de habeas corpus e de habeas datas. E na forma da lei também é gratuito os atos necessários ao exercício da cidadania. Ou seja, dá para ressaltar que a gratuidade desses dois remédios, sendo o primeiro de natureza judicial, ou seja, o habeas corpus, e o segundo, que é o habeas datas, de natureza administrativa. E é bom ressaltar também que são gratuitas ações, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Mas, só para questionar. Já o inciso 78 aqui do artigo 5º fala o seguinte, que a todos, no âmbito judicial e administrativo, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados o quê? A razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Ou seja, a celeridade é um direito fundamental prescrito no artigo 93. Celeridade, economia processual, informalidade, oralidade, simplicidade. Eu sei que você no mundo real deve estar pensando que isso é uma piada, mas para efeito de prova, então a celeridade, ele é um direito fundamental. Mas, só para questionar. Inciso 78 do artigo 5º, parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, ou seja, as normas recepcionadas pela Constituição, ela tem aplicação imediata, mas, só para questionar. Já o inciso 78 do artigo 5º, no parágrafo 2º, fala o seguinte. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros direitos decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, os direitos e garantias expressos no artigo 5º são exemplificativos. São só exemplos, eles não excluem princípios ou direitos adotados ou recepcionados por tratados ou por outra forma de deliberação. Mas, só para questionar. E vamos então ao inciso 78 do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que fala o seguinte. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos
que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Ou seja, esse parágrafo fala especificamente de tratados e convenções que tenham como tema direitos humanos. Esses tratados ou convenções terão que ser aprovados na Câmara e no Senado por um quórum qualificado para serem equiparados às emendas constitucionais. Mas, só para questionar. Inciso 78 do artigo 5º, parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. O que quer dizer isso? Em relação a esse parágrafo do artigo 5º, nossa soberania é relativa. Nos demais casos, porém, nossa soberania é absoluta, de acordo com o artigo 1º, inciso 1º da Constituição. Quando adere, o país se torna signatário. O Tribunal Internacional é conhecido também como Estatuto de Roma. Mas, só para questionar. E vamos então ao resumo de constitucional, artigo 5º, inciso 74 ao 78. Ou seja, o tema é o Estado e suas normas. Então vamos lá, o resumo fica o seguinte. Fica sob responsabilidade do Estado prestar assistência judiciária gratuita para os insuficientes de recursos, assim como também indenizar erro judiciário e prisão além do tempo sentenciado. Outra afirmativa. Para os reconhecidamente pobres, são gratuitos o registro de nascimento e de óbito. E para todos serão gratuitos o habeas corpus e o habeas data e outros atos necessários à cidadania. Outra afirmativa aqui. Um processo tem que ter duração adequada que permita ampla defesa e a celeridade necessária para que se evite a impunidade. Outra afirmativa. Os tratados internacionais legalmente celebrados têm aplicação imediata e não excluem outros direitos resultantes de princípios constitucionais ou regimes pela Constituição adotados. Outra afirmativa. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados pelas 2 casas do Congresso por um quórum qualificado em 2 turnos serão equiparados a emendas constitucionais. A última afirmativa é o seguinte: o Brasil tem soberania relativa a partir da adesão ao Tribunal Penal Internacional. Mas, só para questionar.